Meus amigos, causas do avanço do neofascismo no mundo e como barrar sua ascensão ao poder no Brasil é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O nosso propósito é, como já o título aponta, consiste em apresentar as causas do avanço do neofascismo no mundo e apontar o que fazer para barrar a conquista do poder em todos os níveis pelo neofascismo no Brasil. Antes de tudo, é importante observar que o sistema capitalista, sobretudo nos períodos de crise profunda, produziu no passado o fenômeno do fascismo adotado na década de 1920 na Itália, na década de 1930 na Alemanha e em vários países durante a primeira metade do século XX, que se baseava em um Estado forte, totalitário, que se afirmava encarnar o espírito do povo no exercício do poder por um partido único, cuja autoridade se impunha através da violência, da repressão e da propaganda política. O líder fascista é uma figura que estava acima dos homens comuns. Mussolini era denominado na Itália fascista como Il Duce, que deriva do latim dux, que tem um significado general. E Hitler, na Alemanha nazista, era denominado de Führer, que significa condutor, guia, líder, chefe. Ambos, Mussolini e Hitler, eram lideranças messiânicas e autoritárias, com o poder que era exercido de maneira unilateral, sem consulta a quem quer que fosse. A ascensão do fascismo na Itália, em 1922, tal como a do nazismo de Adolf Hitler na Alemanha, em 1933, só foi possível com a colaboração e o suporte financeiro de grandes corporações capitalistas. Sem esse suporte financeiro, nem Mussolini nem Hitler alcançariam os objetivos que perseguiram. É importante observar também que o sistema capitalista, sobretudo nos períodos de crise profunda, como aconteceu na primeira metade do século XX e como está acontecendo nos primeiros anos do século XXI, está produzindo, na era contemporânea, o fenômeno do neofascismo. Da mesma forma que na primeira metade do século XX, o sistema capitalista produziu o fascismo e o nazismo, agora está produzindo o neofascismo, que é uma manifestação do chamado extremismo de direita, sendo esse termo um termo coletivo para ideologias e atividades políticas fascistas, neonazistas ou ultranacionalistas ajustados à era contemporânea. O neofascismo, meus amigos, geralmente inclui o ultranacionalismo, a supremacia racial, o populismo, o autoritarismo, o nativismo, a xenofobia e o sentimento anti-imigração, bem como oposição à democracia liberal, ao parlamentarismo, ao liberalismo, ao marxismo, ao comunismo e ao socialismo. Então, o neofascismo
significa a oposição a tudo isso que acabei de afirmar, de colocar. No século XXI, a crise econômica do sistema capitalista mundial, que eclodiu em 2008, nos Estados Unidos, levou a União Europeia à estagnação econômica, com graves consequências políticas e sociais. Esta crise deu origem ao fortalecimento de partidos políticos de extrema-direita em vários países da região. A extensão dos partidos de extrema-direita acontece em boa parte da Europa, com inclinações nazifascistas ou nacionalistas. A maioria desses partidos defende qual objetivo, ou quais objetivos? Defende o fim da União Europeia, o fim do euro, da moeda europeia, o fortalecimento da unidade e identidade dos seus respectivos países, defende políticas mais radicais contra imigrantes, defende também, ou melhor, criticam o resgate financeiro de países em crise, defende também políticas mais radicais contra imigrantes, criticam o resgate financeiro de países em crise, e repito, são contra os direitos de homossexuais, o aborto, são contra o aborto, contra o liberalismo e a globalização, e combatem o que chamam de islamização. Tudo isso são as características do neofascismo que está prevalecendo em várias partes da Europa. Os principais motivos da ascensão dos partidos da extrema-direita na Europa seria o declínio do estado de bem-estar social, porque depois da Segunda Guerra Mundial, vários países europeus, como a França, a Inglaterra, a Alemanha, adotaram, como também os países escandinavos, adotaram o estado de bem social, em que os governos adotaram políticas que atendiam demandas amplas das várias camadas da sociedade. Então, era o atendimento das demandas relacionadas com a previdência social, a saúde pública, a educação, de modo que o estado de bem-estar social entrou em crise em vários desses países, como, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, na França, em menor extensão nos países escandinavos. Então, o declínio do estado de bem-estar social é uma das causas da ascensão dos partidos de extrema-direita na Europa. Outro aspecto que fazem com que haja ascensão dos partidos da extrema-direita na Europa a atual crise financeira nos governos europeus. E essa crise financeira, inclusive, contribuiu para comprometer o estado de bem-estar social. Os investimentos em saúde, educação, na previdência social ficaram comprometidos diante da crise financeira dos governos europeus. Além disto, a existência de mais de 13 milhões de desempregados na União Europeia. Os governos não foram capazes de promover o desenvolvimento econômico e social, fazendo com que uma população de cerca de 13 milhões de desempregados se efetivassem atualmente na Europa. Já alcançou um valor até maior do que esse. Chegou a 18 milhões de desempregados. Atualmente estamos em 13 milhões.
Outra causa é o ressentimento e a descrença da população nos políticos, aliado à vontade de mudanças políticas, econômicas e sociais. Então, os principais motivos da ascensão dos partidos de extrema-direita são basicamente esses. Repetindo, o declínio do estado de bem-estar social, a crise financeira dos governos europeus, que contribuiu para o comprometimento no atendimento das demandas da sociedade com relação ao bem-estar social, a existência de um grande número de desempregados na Europa, atualmente com 13 milhões de desempregados, e o ressentimento e a descrença da população nos políticos, aliado à vontade da grande maioria da população europeia de que ocorram mudanças políticas, econômicas e sociais. O que chama a atenção é a crescente adesão dos jovens europeus aos movimentos nacionalistas neofascistas, principalmente através da internet. Os jovens revelam-se cada vez mais críticos para com seus governantes e a própria União Europeia, preocupados com o futuro deles, naturalmente, relacionados com o emprego e com a educação. A identidade cultural também, e a influência islâmica na Europa. O grande economista norte-americano, Paul Krugman, afirma que coisas piores já estão acontecendo, como a ascensão da extrema-direita na Áustria, na Finlândia, na Hungria, por exemplo, na Itália, também já a própria primeira-ministra italiana é de um partido neofascista. É o partido neofascista que governa a Itália atualmente. E, além disso, nos países pobres da Europa Central. Da Europa Central e Oriental, onde as instituições democráticas estão sendo minadas. Um exemplo claro disso é o caso da Hungria, né? Cujo primeiro-ministro, Orbán, é um neofascista. Tudo isso significa, na prática, a possibilidade de ascensão do neofascismo e de ditaduras na Europa para conter as revoltas sociais que se multiplicam da mesma forma que aconteceu após a Grande Depressão de 1929, que criou as condições para o advento do nazismo na Alemanha e de regime de exceção em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Em 1930, Vargas ascendeu ao poder e implantou uma ditadura no Brasil. Isso como decorrência da depressão de 1929. Claro que, além de fatores internos que levaram às mudanças políticas, econômicas e sociais a partir do governo Vargas em 1930. Quanto ao Paul Krugman, essa observação de Paul Krugman, nós recolhemos no artigo que ele publicou, que tem como título "É hora de começar a chamar a atual situação de crises como ela é, uma depressão". E esse artigo de Paul Krugman foi publicado no uol.com.br. Tem um cientista político norte-americano chamado Robert Paxton. Ele escreveu um livro, The Anatomy of Fascism, Anatomia do Fascismo. The Anatomy of Fascism. Esse livro foi publicado na editora Vintage Books em 2025 em Nova York. Robert Paxton afirmou que o fascismo emerge em busca de algum tipo de renovação nacionalista. É o caso dos Estados Unidos, diante de uma crise econômica insuperável como a atual.
de comprometimento do American Way of Life e de perda de uma hegemonia mundial para a China. Segundo Paxton, o fascismo somente cresce no solo revolto de uma democracia madura em crise, como é o caso dos Estados Unidos. Essa visão fascista foi abraçada completamente pelo Partido Republicano. Nesse estágio é abertamente racista. O Partido Republicano é abertamente racista, sexista, repressor, excludente e permanentemente viciado na política do medo e do ódio, como aconteceu durante o governo George Bush e que foi aprofundado no governo Donald Trump. A ascensão do fascismo sob o comando de Donald Trump nos Estados Unidos resultou fundamentalmente do declínio dos Estados Unidos, do declínio econômico dos Estados Unidos e da perda de sua hegemonia na cena mundial para a China, em um prazo temporal muito curto. Tem um outro livro que foi publicado pela Springer Nature em 2018, é um livro de Norman Pollack. O título é Capitalism, Hegemony and Violence in the Age of Drones. Capitalismo, hegemonia e violência na era dos drones. Neste livro, Norman Pollack afirma que o fascismo nos Estados Unidos, em qualquer estágio gestacional, avança contra o povo. Na visão de Pollack, o fascismo é mais do que um arranjo político historicamente temporário, como na Alemanha, Itália, Japão e outros países entre as duas grandes guerras mundiais. O fascismo, na opinião de Norman Pollack, é um estado social geral. Pollack afirma que o fascismo não exige o campo de concentração, perseguição ou tortura, embora sua ameaça e potencial permaneçam sempre presentes. Em vez disso, segundo Norman Pollack, o fascismo pode ser apreendido através de vários índices, como, por exemplo, concentração extrema de riqueza. Seria uma evidência de fascismo. A coparceria entre os negócios e os governos é outro sinal de fascismo. A coparceria entre os magnatas do capital e os governos, como uma interpenetração estrutural de poderosas instituições que promovem o capital monopolista. Restringe a organização sindical e a militância trabalhista e cria um Estado forte baseado no poder militar e na supremacia comercial, encorajando também uma base de massa complacente, submissa ao poder e à riqueza, amarrada em nós ideológicos através da falsa consciência e da intimidação intelectualmente quebrada, através de mídia, propaganda e sinais que vêm de cima. Segundo um outro autor que nós pesquisamos, Michael Lowy, ele escreveu um artigo que tem como título O Avanço do Fascismo no Mundo e no Brasil, que está disponível no site esquerda.net. Neste artigo, Michael Lowy afirma o seguinte, que o neofascismo não é repetição do fascismo dos anos 1930. É um fenômeno novo, com características do século XXI. Por exemplo, na opinião de Michael Lowy, não assume a forma de uma ditadura policial, mas respeita algumas formas democráticas, como eleições, pluralismo partidário, liberdade de imprensa, existência de um parlamento, etc. Naturalmente, trata, na medida do possível, de limitar ao máximo essas liberdades democráticas, com medidas autoritárias e repressivas. Tampouco se apoia em tropas de choque armadas, como no passado, como eram as SA alemães do nazismo, ou o fácil italiano do fascismo.
essas que tinham tropas de choque, grupos paramilitares. É o caso dos vários grupos paramilitares de caráter neofascistas que apoiam Donald Trump nos Estados Unidos e dos grupos de milicianos que gravitam em torno de Bolsonaro e seus filhos no Brasil. A diferença mais importante entre os anos 1930 e hoje se situa no terreno econômico, porque os governos neofascistas desenvolvem uma política econômica tipicamente neoliberal, longe do modelo nacionalista corporativista dos fascismos clássicos. Essa é outra diferença fundamental entre o neofascismo e o nazismo e o fascismo do passado. O avanço do neofascismo no Brasil foi impulsionado pela forte ideia de criação de um inimigo responsável pelos problemas, por todos os problemas do país. No Brasil, as forças políticas de esquerda e o PT foram responsabilizados pelos problemas de corrupção no país, que foram fundamentais para a vitória de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018. O grande apelo de Bolsonaro, junto ao público em geral, estava relacionado com ódio contra os políticos tradicionais e contra a corrupção. O discurso de Bolsonaro nas eleições de 2018 e 2022 também, não deu voz apenas à insatisfação política da população, mas sobretudo aos ódios internalizados. Há um ódio de classe muito grande no Brasil. Um ódio contra os comunistas e o PT, ódio de gênero também, bem como ódio contra LGBTs, os homossexuais. Bolsonaro conseguiu congregar vários desses ódios nas eleições de 2018 e 2022. O objetivo político dos neofascistas no Brasil continua sendo a conquista do poder total, com o domínio do legislativo e do judiciário, além da presidência da República. E, se for necessário, com o fechamento dos dois primeiros, ou seja, do legislativo e do judiciário, para colocar em prática seu projeto neofascista de governo. Na era contemporânea de globalização econômica e financeira neoliberal, surge, entretanto, o mais nefasto de todos os fascismos, o neofascismo, porque abarca todo o planeta. Isso explica por que os governos neofascistas em várias partes do mundo, todos eles têm uma ideologia neoliberal, que é exatamente a defendida pelo sistema capitalista mundial dominante, que se define, esse sistema, pela onipresença de sua ideologia mercantil, que ocupa ao mesmo tempo todo o espaço e todos os setores da vida. Essa ideologia reduziu todas as relações humanas em relações mercantis, que considera nosso planeta como uma simples mercadoria. O único direito que o sistema capitalista mundial neoliberal reconhece é o direito à propriedade privada. O único Deus que ele adora é o dinheiro. A onipresença da ideologia neoliberal, neofascista, se manifesta no culto do dinheiro, no partido único, disfarçado de pluralismo parlamentar, porque na prática e nos parlamentos em todo o mundo, a ideologia dominante é a ideologia neoliberal, a serviço exatamente do sistema capitalista mundial. E por isso que se diz que essa ideologia liberal neofascista se manifesta também no partido único disfarçado de pluralismo parlamentar. Quer dizer, tem vários partidos, mas todos eles
imbuídos pela mesma ideologia. Outro, na ausência de uma oposição visível, a oposição praticamente está desaparecendo em várias partes do mundo, diante do rolo compressor exercido pelos partidos de direita e de extrema-direita, movidos pela ideologia neoliberal. Então, a unipresença da ideologia neoliberal neofascista se manifesta no culto ao dinheiro, no partido único disfarçado de pluralismo parlamentar, na ausência de uma oposição visível e na repressão sob todas as formas contra a vontade de transformar o homem e o mundo. Eis o verdadeiro rosto do fascismo moderno, o neofascismo, que é necessário chamá-lo pelo seu verdadeiro nome. Neofascismo, o sistema capitalista mundial totalitário. O sistema capitalista totalitário realizou o que nenhum totalitarismo do passado conseguiu fazer, ou seja, unificar o mundo à sua imagem. Hoje já não existe exílio possível, porque a dominação do sistema abarca todo o planeta. A constatação de que grupos neofascistas e setores da sociedade brasileira insatisfeitos possam voltar a ameaçar a democracia brasileira, obriga atualmente a todos os democratas no Brasil a somar esforços para impedir novas tentativas de golpe de Estado com fortalecimento da democracia. Por pouco, em 8 de janeiro de 2023, nós não estaríamos vivendo numa ditadura neofascista em nosso país. Mas a presença das forças neofascistas estão encasteladas no Congresso Nacional. Onde uma maioria conservadora, movidos pela ideologia neoliberal, faz com que essa ameaça persista. Para alcançar o objetivo de impedir novas tentativas de golpe de Estado, é preciso que, antes de tudo, a Procuradoria-Geral da República dê início à ação penal, apresentando acusação contra os mentores e financiadores da tentativa de golpe de Estado neofascista de 8 de janeiro de 2023. E que o Supremo Tribunal Federal delibere o mais rapidamente possível sobre as penas a serem por eles cumpridas. Para evitar o fim do sistema democrático no Brasil, com a extensão ao poder do neofascismo, em todos os níveis de governo, ou seja, ao nível municipal, ao nível dos governos estaduais e também no plano federal, é preciso também que seja constituída uma frente ampla, democrática e antifascista no parlamento e na sociedade civil, para defender a Constituição de 1988, a Constituição Democrática de 1988, e lutar contra os atos das forças políticas de oposição ao sistema democrático que sejam contrários aos interesses da grande maioria da população e da democracia no Brasil. Esta frente ampla, democrática e antifascista deve ser utilizada para barrar o avanço do neofascismo no Brasil, promovendo aliança com forças políticas do centro democrático e mobilizando a sociedade civil para eleger em 2024, ou seja, neste ano, os futuros prefeitos, governadores e parlamentares em todos os níveis, comprometidos com o progresso político, econômico, social e ambiental do Brasil, preparando o terreno para eleger em 2026
o presidente da República Progressista, eleger a maioria dos governadores de Estado e obter maioria parlamentar no Congresso Nacional, que estejam comprometidos com os avanços políticos, econômicos e sociais do Brasil. Estas são as condições para evitar que em 2026 os extremistas de direita, neofascistas, reconquistem a presidência da República, ampliem sua participação nos governos estaduais e no Congresso Nacional e coloquem em prática seu nefasto projeto neofascista, antissocial e antinacional em detrimento da população brasileira. Portanto, meus amigos, nós tomamos a decisão de abordar esse tema porque estamos, em nosso país, diante da possibilidade de que uma avalanche de neofascistas sejam eleitos nas capitais, para prefeitos, nas capitais e nos municípios do interior, e que esta vitória, essa avalanche neofascista, ela contribua para que em 2026 eles ampliem a maioria que já tem no Congresso Nacional e reconquistem a presidência da República, que perderam com a derrota de Bolsonaro em 2022 para o presidente Lula. De modo que acho que fica bastante claro que essas eleições de 2024 são decisivas e são importantíssimas para que nas eleições de 2026, na eleição presidencial e para o Congresso Nacional, para o Senado da República e para a Câmara Federal, sejam eleitos pessoas comprometidas com o progresso político, econômico e social do Brasil. E não elejam adeptos do retrocesso neofascista que cresce em várias partes do mundo. Finalizo deixando um abraço fraternal para todos.